Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, deste domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, sétimo domingo do tempo comum. A cor litúrgica é a verde, mas os santos do dia são São Francisco e Jacinta Martos, irmãos, primos de Irmã Lúcia, vidente de Fátima, todos videntes de Fátima, tá? Se fosse um dia comum, seria branco, teoricamente, né? São santos recentes, inclusive, tá? Foi durante o pontificado do Papa Francisco em que São Francisco e Jacinta Marto se tornaram santos. Assim, o milagre que ocasionou todo o processo para colocá-los, ele como santo, os dois como santos, foi a cura do menino aqui do estado do Paraná, em que umas irmãs da Carmelitas tinham uma oração, né, deles, e a história que eu entendi é assim, eu não lembro qual que era a cidade, acho que é no oeste do Paraná. O menino caiu da escada, bateu a cabeça, teve traumatismo ucraniano? Desculpa, o traumatismo craniano. É que eu tô com a Ucrânia na cabeça também, né, gente? Tá tendo conflito. A Rússia falou que não ia jogar bomba, jogaram bomba lá. Vamos rezar também pedindo pela paz, né? Então, foi um menino que as irmãs carmelitas rezaram pelo pleno restabelecimento dele a partir de uma oração dedicada aos beatos São Francisco e Jacinta Marto. E pela cura, como houve um segundo milagre, então se tornaram santos, tá? Pelo menos é o que me lembro, certo? Teve gente que fez novena a eles, tudo, né? E a única coisa que eu vou dizer, porque assim, eu tenho um respeito muito grande pelas aparições de Nossa Senhora de Fátima, tanto é que já teve ano que eu fiz novena, fiz todo dia 13 algo especial, né? Porque a partir de 13 de maio até 13 de outubro, então 13 de maio, 13 de junho, julho, agosto, setembro, outubro, 6 meses de aparições, né? Que terminou com o dia 13 de outubro. Fazer alguma coisa especial, leitura e tal, novena, enfim, fazer alguma coisa. E assim, existem certas. Quem conhece as aparições, ótimo, né? Mas existem algumas peculiaridades, algumas situações interessantes que me chamaram a atenção e eu vou trazer uma em específico de São Francisco Marto, tá? Segundo o padre Duarte de Souza Lara, desculpa, é que eu fui ver uma coisa aqui. Desculpa. Segundo o padre Duarte de Souza Lara, teve um momento em que Irmã Lúcia, que era quem via, ouvia e falava, né? Porque assim, Irmã Lúcia todos viam, os três viam. A Jacinta via e ouvia Nossa Senhora. Francisco não ouvia. A Irmã Lúcia via, ouvia e falava. Ela era a mediadora de Nossa Senhora para todos. Era mais velha, tudo. E ela, na sua inocência, foi perguntando: Nossa Senhora, eu vou para o céu? Aí a Nossa Senhora fazia assim, né, com a cabeça assim: você vai para o céu. Ah, Jacinta vai para o céu? Aí a Nossa Senhora balançava a cabeça e respondia: sim, Jacinta vai para o céu. E Francisco vai para o céu? Só que ela não perguntava só entre eles, perguntava de outras pessoas e Nossa Senhora respondia. Com relação a Francisco, Nossa Senhora não balançou de imediato a cabeça, diz que ela apenas falou: vai, mas para isso tem que rezar muitos rosários. E aí a irmã Lúcia falou para Francisco: Francisco, o negócio é o seguinte, até a sua vai, mas ela disse que você tem que rezar bastante e rosários. Aí o que aconteceu? Como ele via Nossa Senhora, diz que era a visão mais linda que ele teve, ele levou a sério, né? Não é porque viu a Nossa Senhora, mas ele realmente levou a sério. Faltava às aulas, ia no sacrário e rezava rosários.
Não rezava, eram os 3 mistérios. Ele não rezava 1/3 de mistério, ele rezava o rosário completo, né? Ele rezava bastante. Então, todo dia, o máximo que ele pôde. O máximo que ele pôde. Na verdade, é porque acho que ele fez alguma traquinagem, porque eu vi um documentário da Canção Nova, que pelo menos a Canção Nova passou, não sei se, acho que não era um documentário feito por eles, mas foi passado na TV Canção Nova. Antes das aparições, as crianças eram pastores de ovelhas, né? Nas regiões montanhosas lá da região. E eles rezavam o terço, mas sabe como é que rezavam? Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, entendeu? Não rezava Ave Maria completo, porque queriam brincar logo. Ó as brincadeirazinhas que nós faz ofendendo a Nossa Senhora, né? E, inclusive, para fechar o pitaco desse domingo, Irmã Lúcia perguntou de uma moça jovem que havia morrido, uma menina, não sei se uma pré-adolescente, o que era. E fulana, tá no céu? Nossa Senhora disse, ela está no purgatório. Isso, inclusive, o padre Gabriel Vilaverde comentou. Mas o padre Duarte, eu não sei onde é que eu vi, eu sei que foi de fonte segura, não é fofoca não. Essa alma dessa moça, não sei qual foi o tamanho da ofensa, mas ela falou, essa moça, a alma dela está no purgatório, mas ela só vai ser liberta só no dia do juízo final. Aí eu fiquei pensando nas 2 situações, de São Francisco Marto e dessa moça. Eu pensei, meu Deus, a menina, sei lá se é uma moça, o que fez eu não sei. Mas você pense, a pessoa passar no purgatório, purgando, até o dia do juízo final, deve ter morrido lá por volta de 1917, entre 1916 a 1917, né? E eu fiquei a pensar, ela tá lá até hoje no purgatório. Ah, mas não é tanto tempo assim. Não, passou mais de 100 anos, né, gente? Você já pensou? E fora as outras almas que a gente não sabe, né? Desde Jesus lá, 2022 anos pra cá, que deve estar preso no purgatório ainda. Tu já pensou? Só liberta? Porque eu tô falando isso porque eu acredito que o juízo final tá muito próximo. Dessa vez tá bem próximo, não é, ai, não, dá para esperar mais 100 anos. Eu acho que em menos de 100 anos, acho, mas é aquela coisa, é especulação vazia, né? É Deus que decide isso. Nem Cristo sabe quando será. É só o Deus Todo-Poderoso que vai tocar os alarmes, né? Toca lá que a coisa vai acontecer, certo? Só ele saberá. Mas tu pensa, não ter, por mais que reze pelas almas do purgatório, essa alma em particular, Nossa Senhora quer que seja só liberada após o dia do juízo. Tu já pensou? Eita! Que será que essa mulher fez, meu Jesus amado, né? Não é a pessoa, a alma, né? O que será que houve? Então, o pitaco do dia é relacionado a isso, tá bom? Maiores informações, procurem todos os documentários relacionados às aparições de Nossa Senhora de Fátima. É muita coisa, tá? Inclusive, onde que eu pus? Eu imprimi... acho que esse. Só acho. Eu imprimi um documento que você encontra lá em... tem uma página oficial do Santuário de Fátima de Portugal, tá? Lá tem alguns documentos sobre as aparições e tem um Memórias da Irmã Lúcia, volume 1. Esse está disponível para download de forma gratuita, tá? E aí eu imprimi e ainda não li. Até porque acabou um pouco o cartucho de tinta, mas enfim, né? Esse você consegue baixar. Os outros volumes acho que você tem que fazer uma contribuição, uma coisa assim. Aí eu pensei, se eu já consegui ler o primeiro diário, já tá ótimo, né? Que já é difícil, tá? Então, são esses recursos aí para a gente aumentar a fé. Mas não fiquem atribulados, né? O que mais que eu ia falar?
Padre Gabriel Vilaverde fez uma série de stories. Deixa eu ver quando. Acho que foi sexta ou sábado. Eu não sei se ele salvou nos destaques, mas ele fez uma compilação de várias pessoas, vários santos da Igreja Católica, né, que falaram a respeito do juízo final, pegou coisa do catecismo também, alertando sobre o fim dos tempos. Porque, falar bem a verdade, gente, o fim dos tempos está aí mesmo. Para algumas pessoas, o fim dos tempos aconteceu recentemente, né? Alagamentos, deslizamentos de terra devido ao excesso de chuvas. Então, já houve o juízo particular já para algumas pessoas, que já para alguns já acabou, né, com a vida também dos que estão ao redor, né? Caso de Petrópolis e outras situações, né, gente? Nós bem sabemos. Então, mas não é só isso. Nós estamos vendo uma depauperização da moral. As pessoas fazendo o que querem, acreditando em que ostentar coisas na internet é coisa boa, provocar a ira e a inveja, perseguir gente via internet ou pessoalmente, né? Então, situações assim complicadas, né? Que a gente não aceita, mas e às vezes a gente acaba se acostumando, deixa pra lá, né? Aí não é bem assim também, deixa pra lá. Mas assim, para finalizar, uma coisa que o pessoal tem exaltado muito agora na TV, principalmente na questão da pandemia em diante, houve um boom de influenciadores digitais que se acham muita coisa, mas na verdade não são nada. Então nós trocamos isso é um mal, eu acho que é aquilo que chamam de pós-modernidade. Acho que é isso que alguns filósofos diziam, que a pós-modernidade não seria exatamente uma coisa boa, pós-moderno, né? Porque o que acontece? Antes nós dávamos ouvidos para grandes cientistas, grandes filósofos, pensadores, intelectuais, talvez um ator intelectualizado, estudado, um cantor como Chico Buarque, como Caetano, independente da questão ideológica, mas a gente ouvia mais eles do que os outros. E agora surgiu um bando de uma geração, um bando mesmo, de sem noção, uma geração que se acha muita coisa só porque ganham milhões em dinheiro mesmo, não é milhões de seguidores, é milhões em dinheiro. Mas com isso, visibilidade, o pessoal me ouve, curte, vê minhas lives e não fala nada com nada. E ostenta a mansão, finjo que sou bonzinho e tal. Aí entra em crise existencial, aí tem que se sair no tapa com o Popó, por exemplo. Desculpa ter que falar isso do Whindersson Nunes. O Whindersson Nunes eu acho como pessoa uma excelente pessoa. De todos esses influenciadores, é alguém que tem uma cabeça, assim, ele pensa um pouco, ele não é um cara sem noção. Por outro lado, a gente vê essas situações, tipo, o que é isso? Para que isso? Ele não é, por mais que ele treine, ele não é um atleta de alto rendimento para ficar apanhando de um campeão de boxe. Porque o Popó, mesmo ele fora do ringue, ele é um atleta que a gente chama de alto rendimento. O cara treina outros atletas para futuros Popós, né? Acredito eu. Não tá parado. E aí vai lá, faz um vexame desse. É um vexame. Para que isso? Para se mostrar? Então, sabe, por mais que fale que doou, foi arrecadado tantos milhões, tanto sei lá o que, para alguém. Não é por aí, entende? Não é bem assim a coisa. E eu vejo que são péssimos exemplos para crianças, adolescentes, e aí a gente vê coisas, ouve coisas, né? Como eu vi um ruído aí do Big Brother, que o cara, o primeiro que saiu, o primeiro eliminado, o que ele queria ser? Pô, ele podia dizer que eu quero ser um cara de sucesso, até isso vai, um cara de sucesso, não, eu quero fama. Eu quero fama. Mas o que é fama? Aí os caras que são atores, que têm uma estabilidade financeira boa, falam, cara, não busque fama.
Você foca em alguma coisa. Tipo, um aqui é surfista, outro aqui é ator, outro é ator e cantor, outro é só ator, outro, enfim. Nós trabalhamos assim, batalhando mesmo, vivendo bem e tal, mas batalha, que o sucesso, a fama, então, ele falou fama, né? Que ser famoso, nem dizer que tem sucesso, e mesmo que falar sucesso, que é uma coisa vaga, pelo menos, se você focar no que você gosta, tu consegue. Então, eu sou muito ridículo. E se eu falar para vocês que isso é o pensamento de muitas pessoas, na sociedade brasileira, não estou falando mundial não, porque no mundo não é bem assim que a coisa funciona. Na sociedade brasileira é de cair o queixo. E aí fica vendo as famosidades aí da internet e tudo, e acha que isso que tem que ser o ó da coisa. Ser youtuber, né? Aliás, ser youtuber vai cair de moda, vai aparecer outra rede social para fazer as coisas acontecer. Não é bem por aí, né, gente? Dizer assim que eu tenho um diploma de medicina, isso não dá status mais. É só mais um CPF lá que vai batalhar no meio do SUS. É, verdade. Por incrível que pareça, o futuro não é ter um diploma, porque eu vejo tanto curso presencial ou não presencial, principalmente os não presenciais, os virtuais, tendo mais sucesso, arrebanhando gente, né? Por um lado é bom, mas por outro lado não é garantia de que você vai ter até o salário mínimo daquela categoria, não é salário mínimo, mas o salário, até o mínimo mesmo, mas o salário daquela categoria para sustentar a sua vida. Quantos advogados formados? Quantos administradores formados que estão aí como caixa de supermercado? Não estou desmerecendo, mas significa que temos um problema. Então, para que exaltar um diploma universitário se o que o mundo fala, o que é dado um reforço positivo, isso que é legal, é ser youtuber, é ser o cara do Instagram, o velho do Instagram, podemos dizer assim, né? Tem uns velhinhos que faz sucesso, fazem merchan lá da Veia Quaker, tem um ator da Globo que faz isso, velhinho lá, aliás, aqui de Curitiba, aqui do Paraná. Faz merchan da Veia Quaker, ganha publi, né, que eles falam, ganha uns 10 mil, ou até 150 mil, até 250 mil por story. Você já pensou um negócio desse? Né? Então, é necessário a gente educar bem os filhos para dizer, isso aqui é ilusão. Tem gente que ganha, mas tem gente que não, né? Ensinando coisa estranha para ganhar dinheiro, fazer todo mundo comprar uns negócios só para ajudar aquela celebridade que ganhou lá, fazendo a 13, por exemplo. Não tenho nada contra, é o trabalho dele, sempre foi. Mas, né? Entendeu? A vida não é isso, tá? Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração do Pai das Misericórdias, depois um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco, Papa Emérito Bento XVI, todos que precisam de nossas orações, tá? Pai das Misericórdias e de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos neste momento, que é a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas, amparai os fracos, recebei em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, 1 Samuel, capítulo 26, do versículo 2 até o 23. É que aqui vai ser picado, tá? Versículo 2, 7 a 9, 12 a 13, 22 a 23. Naqueles dias, Saul pôs-se em marcha, desceu o deserto de Sife. Vinha acompanhado de 3.000 homens escolhidos de Israel para procurar Davi no deserto de Sife. Davi e Abissai dirigiram-se de noite até o acampamento. Encontraram Saul deitado e dormindo no meio das barricadas, com a sua lança cabeceira fincada no chão. Abner e seus soldados dormiam ao redor dele. Abissai disse a Davi: Deus entregou hoje em tuas mãos o teu inimigo.
Vou cravá-lo em terra com uma lançada e não será preciso repetir o golpe. Mas Davi respondeu: Não o mates, pois quem poderia estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar impune? Então Davi apanhou a lança e a bilha de água que estava junto da cabeceira de Saul e foram-se embora. Ninguém os viu, ninguém se deu conta de nada, ninguém despertou, pois todos dormiam sono profundo que o Senhor lhes tinha enviado. Davi atravessou para o outro lado, parou no alto do monte, ao longe, deixando um grande espaço entre eles. E Davi disse: Aqui está a lança do rei. Venha cá um dos teus servos buscá-la. O Senhor retribuirá a cada um conforme a sua justiça e a sua fidelidade. Pois ele te havia entregue hoje em meu poder, mas eu não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Palavra do Senhor. Salmo de hoje é o 102, com o refrão: O Senhor é bondoso e compassivo. Bendizei, ó minha alma, o Senhor, todo o meu ser, seu santo nome. Bendize, ó minha alma, o Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores. O Senhor é bondoso e compassivo. Pois ele te perdoa toda a culpa, cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é bondoso e compassivo. O Senhor é indulgente e favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. O Senhor é bondoso e compassivo. Quanto dista o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem. O Senhor é bondoso e compassivo. Segunda leitura. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 45 a 49. Irmãos, o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo. O segundo Adão é um espírito vivificante. Veio primeiro, não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. E como já refletimos a imagem do homem terrestre, assim também refletiremos a imagem do homem celeste. Palavra do Senhor. Evangelho de hoje, Lucas 6, versículos 27 a 38. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam, rezai por todos aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferecei também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixai-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a ele. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso, também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, não sereis julgados. Não condeneis, não sereis condenados. Perdoai, sereis perdoados. Dai, vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho do domingo passado, dia 13, sexto domingo do tempo comum. Foi Lucas 6, versículos 17, do 20 ao 26, lembrando que a leitura do domingo passado foi sobre as bem-aventuranças, cheia de promessas. Aqui também tem promessas, porque na realidade existem ordens, e após as ordens de Deus, porque aqui, ó, quer ver? Vamos pegar do versículo 37, tá? Desse evangelho. Não julgueis, aqui é uma ordem. E não sereis julgados, aqui é uma promessa. Não condeneis, uma ordem de Deus. E não sereis condenados, a promessa de Deus. Aí, o versículo 38, eu sempre me lembro
dessa parte, mesmo que o padre leia, que eu leia, eu sempre lembro da voz do Monsenhor Jonas Abib. Quando ele fazia as pregações, ele sempre falava dessa parte: dai, será e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Eu sempre ouço a voz dele, essa parte, né? Será colocado no vosso colo. Bem, o que eu poderei dizer a respeito? Qual que é a partilha deste momento? Olha, gente, eu vou falar na real, assim. É difícil. Eu tô numa fase, assim, que eu descobri que eu sou uma pessoa muito vingativa, muito raivosa, muito ressentida, odiosa mesmo. E por conta disso, aí parece a leitura de São Tiago esses tempos aí, na primeira leitura. A boca, temos que refrear a boca, porque a boca, a língua, ela fala bênçãos, mas ao mesmo tempo fala maldições. Olha como é que é, né? Então, eu tô nessa fase. Eu era assim, mas até admitir isso, dói, né? Dói bastante. Você admite uma coisa ruim? Fala pra todo mundo assim? Eu tô falando abertamente em público, não tô de piada, é verdade. Graças ao Imaculado Coração de Nossa Senhora, né? Porque eu tenho feito sempre a consagração e a consagração ela exige que tenhamos o conhecimento de nós mesmos para poder apresentar a Jesus. Senão não tem validade, senão a gente fica tudo fingido lá de santinho e na verdade são pior que uns capeta, né? Então o que acontece? Essa parte ainda é difícil para eu fazer, porque falta caridade da minha parte para com o próximo. E não vou mentir, esses dias mesmo, essas semanas, esse mês de fevereiro, olha, se surgiu uma situação assim que eu fiquei com muita raiva de uma pessoa, não é da internet, é próxima aqui, e a situação foi a ponto, aí misturou tanto a parte de São Tiago, que em vez de abençoar a pessoa, eu maldiçoei, e agora eu tô pedindo perdão para Deus, fazendo Deus, olha, Senhor Jesus, falei besteira, foi no momento da raiva, mas enfim, eu tenho que me redimir. Aí eu tô rezando pela pessoa, entrou no meu caderninho de oração para que eu me converta, mas que essa pessoa se converta e desejando, rezando, dobrando o joelho por ela, para que as coisas não piorem, né? Sabe? Então não é fácil. Por outro lado, gente, a gente tem que começar realmente a fazer uma leitura da palavra de forma um pouco mais profunda. Quem sou eu, né? Mas, olha, você que está no começo, vamos avançar um pouquinho mais, vamos fazer uma análise, vamos meditar. A palavra de Deus, ela é dentro da comunidade e dentro do nosso particular. Olha que lindo, né? Então vamos fazer um esforço para que isso aconteça, que a gente tenha um entendimento melhor. Ler a palavra não é como ler um Game of Thrones ou qualquer livro. Eu nem leio, nem sei que livro que está bombando aí. Não é um livro qualquer. Não é um livro de literatura. Tem gente que leva nesse ponto. Não é. A palavra de Deus é uma pessoa. A paz é uma pessoa, é Cristo. Então, lembre-se, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós estamos lendo Cristo, nós estamos lendo Deus, estamos lendo Santíssima Trindade, está nos orientando, tem amor por nós, está nos orientando, né? Então, quer nos corrigir, a correção é dura, porque nós somos cabeçudos, né? Sempre colocarmos naquela situação, somos mais fariseus do que, ou grandes pecadores arrependidos, mas que precisamos voltar com urgência para o coração de Cristo, tá? Então eu deixo vocês com essa meditação, essa partilha, rezar aí, né? Reze muito pela sua comunidade, pelo seu grupo de oração. Existem aqueles grupos de oração, né? Como é que é? Mães que oram pelos filhos. Esse ainda não tem na paróquia lá. O que tem é o terço dos homens, né? Até mães que oram aqui em Curitiba, eu acho que estão numa paróquia. Mas poderia virar, tipo, um terço dos homens, né? Um grupo assim, tipo, formar células. Não sei se o termo é esse, mas montar células de mães que oram pelos filhos, ou pais que oram pelos filhos, né? Por que não? Mas é que o mães, ele é mais assim, ele já tem uma formação de uma caminhada maior e é reconhecida pela Igreja do Brasil, né? Eu falo isso porque, olha, eu já falei, vou repetir, estou ouvindo ruídos, né, dentro da minha comunidade, que parece, graças a Deus, que vai ter gente
de mais idade, casais da pastoral talvez familiar ou de outras pastorais para orientar o grupo de jovens da paróquia. E eu comentei já desde o ano passado, por uma experiência que eu passei, que nós tínhamos um casal que, se não me engano, era da pastoral familiar ou de outra pastoral, porque não era assim antigamente. Eram pessoas envolvidas em várias situações, até porque as situações hoje em dia estão mais complexas, então precisa ser subdivididas nesse point, né, nesse ponto. Porque antes era mais fácil lidar com as situações familiares porque as tentações não eram tantas. A promiscuidade, pornografia, a fornicação existia, mas não era tanto assim. A violência contra a mulher não era tanto. E os jovens estão tudo perdido, acha que pode fazer o que quiser dentro da igreja, no sentido assim de fazer um grupo e vamos lá fazer lá 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 lá. Não. Não é assim, né? Então, não querendo ser saudosista, mas já fazendo um TBT fora de época, hashtag TBT, porque geralmente é quinta, né? A questão do grupo de jovens, pela minha experiência, tem que ter um casal coordenador, ou até mais outras pessoas adultas, que levem o grupo de jovens. Pode ter atividade de jogos de dinâmica, teatro, mas sempre inserir aquele grupo de jovens nas atividades da igreja. Então, leitura, porque no futuro é isso mesmo, vai formar o futuro leiturista, o pastoral da música, não, ministério de música, né? No meu caso, nossas reuniões eram sábado, não tinha internet, então como é que nós treinava as músicas? Com papel, no mimeógrafo, viu? Eu lembro lá dos violeiros lá, com as pasta gigante de música lá, com cifra, tudo, datilografado, e depois passado no mimeógrafo, para as nossas cópias, não tinha xerox, era mimeógrafo, cheirando mesmo aquele álcool, sabe? A gente ficava viciado naquele cheiro. E a gente treinava as músicas para o dia seguinte, porque cada época, né, tempo comum, depois quaresma, etc, 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 então eu tinha que treinar, saber a passagem. Aí eu achava engraçado, isso não se faz mais, mas na minha época, de 89, olha tempo, hein? De 89 para o começo dos anos 90, tinha uma música do Led Zeppelin, que é A Caminho do Céu, né? Tem um que é o do Heaven lá, não sei o quê. Aí era dedilhado no violão. Quando havia o momento da consagração, que a gente tem que se ajoelhar, eles dedilhavam essa música. É sério. Ah, quem é da época aqui de Curitiba vai saber, porque acontecia entre os grupos de jovens. Então, o pessoal dos violeiros era uma equipe de 3 violeiros, eu lembro. Eram 3 rapazes jovens, na média de 18 a 20 anos, enquanto que nós éramos jovens de pré-adolescentes, adolescentes. Eram responsáveis pela gente. Eles tocavam essa música na hora que levantava, né? Fazia o corpo e o sangue, quando havia o corpo e o sangue, tocava essa música aí, instrumental do Led Zeppelin, que eu já achava estranho, né? Mas tudo bem, né? Quem sou eu para falar? E cada um de nós era responsável pela leitura. Então tinha a primeira leitura, salmo, depois a segunda leitura, e eu era sempre responsável pelas preces. Toda vez. Vai lá fazer a prece, beleza, né? Entende? Então, nós sempre tínhamos funções, e era o quê? Para formar a comunidade. Infelizmente, no nosso caso, houve uma dispersão do grupo, mas aí não foi por falta de acompanhamento. O problema é que aí o que aconteceu? Imagina, fim da década de 80, começo dos anos 90, o padre era da Teologia da Libertação. Nós houve um retiro lá do que iam fazer a crisma, né? É o retiro onde a gente faz a primeira confissão. Fazemos dinâmica e tal. E lá houve um batismo do Espírito Santo antecipado. Porque não é possível. O grupo inteiro estava feliz, estava alegre. E aí o padre achou que nós, sei lá, usou drogas. Na época nem era comum drogas. Existia. Mas não era essa coisa ali, assim, que você encontra em qualquer esquina. A gente ficou tudo... Parecia aquilo do cenáculo. Nós estava tudo feliz.
E aí eu me afastei porque eu ouvi rumores estranhos, e eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E eu estava no meio do processo de vestibular e tudo, aquilo estava me consumindo meus fins de semana, desisti da igreja. Pior coisa, né? Mas depois eu ouvi rumores de que um pessoal foi parar na igreja evangélica, outro virou pastor, e eu fiquei até horrorizada, porque era gente que eu conhecia desde a catequese, lá, desde pequeno, né? Tá certo, né? Eu fiquei horrorizada, mas é aí o caminho que eu levei, né? Então, gente, quando eu falo de grupo de jovens, eu não tenho uma experiência vasta, porque eu fiquei muito tempo parado. Mas o que eu digo às vezes é que eu vejo um ou outro grupo de jovens sem o acompanhamento de um casal, de alguma pastoral, de pessoas mais ali firmes na igreja, dentro da comunidade. Pode ser o próprio pai de alguém lá, né? Para acompanhar e orientar e fazer o direcionamento, porque jovem você sabe que se não tiver muito nas rédeas, se ficar muito no oba-oba, aí é um pessoal que acha que faz o que quiser na igreja. Aí não é bem assim, né? Tem que participar da comunidade, porque são sementes mesmo, futuro lá para participar. E se não quiser ser leiturista, fazer parte de nenhuma pastoral, pelo menos seja um dizimista, participa todo domingo, vai na missa, faz a diferença, porque às vezes eu vejo tantos pais que colocam seus filhos também na catequese, mas eu mal vejo aqueles pais na missa. Não vejo. Eu não sei por que fazem então isso. Né? Então, pelo menos que eles tenham uma referência de futuramente, se cair lá, quebrar a cara, como aconteceu comigo, de ter um lugar para voltar. Que Deus busque essas pessoas, né? Que o Senhor Jesus busque essas pessoas, entende? Então eu acho que é importante ter um direcionamento com relação a grupo de jovens. Eu não entendo muito. Para mim, parece que, sei lá, ficou estranho. A parte dos acólitos eu vi que é mais organizado, né? Que é a parte dos coroinhas e tal, ficou com aquela capinha, né? Tem uma roupinha para colocar e tal, e cada um é responsável por uma função, então tá mais organizado. Não é querendo dizer que tá tudo desorganizado, não é isso. Mas é que precisa de uma organização melhor, até por conta que esses jovens têm um conhecimento de tecnologia melhor, mas não têm um conhecimento, de repente, do mínimo para adoração, respeitar o que é sagrado, porque vai acontecer, ó, eu vou dizer o seguinte, na minha parca experiência com o Espírito Santo ama jovens, ama. Então, na primeira oportunidade que ele tiver abertura de vir lá e fazer o batismo, ele vai fazer. E precisa de uma equipe e um padre instruído para identificar que aquele povo foi batizado no Espírito Santo e tá tudo no oba-oba lá, né? Entende? Tá tudo na alegria do Senhor. Eu digo isso porque uma vez o grupo de jovens teve uma ideia de a gente pegar um ligeirinho, um ônibus aqui, que não tem muita parada, e começar a cantar. Deu uma de evangélico mesmo. A gente começou a cantar cânticos assim. O pessoal olhava pra gente e falava, mas o que que houve, né? Depois que eu fui identificar que realmente aquilo foi obra do Espírito Santo. O Espírito Santo gosta de música, gosta da animação dos jovens, mas não gosta de bagunça. Muita diferença nessa hora, porque aí pode entrar espírito impuro, né? Então, é preciso uma orientação. Fazer atividade caritativa, né? Eu acho que isso também é importante. É um pitaco meu, mas é que eu vejo que há um desperdício de tempo com esses jovens. E é uma preocupação que eu tenho, porque graças a Deus eu tive um amparo, né? De pessoas que vinham, falavam experiência de vida, orientavam, como diz, recalcular a rota, né, do pensamento, do que é a vivência, disso, daquilo, aquele outro. Dúvidas surgem na cabeça, né? De repente fazer um breve estudo do catecismo da Igreja Católica, mostrar, ó, o catecismo não acaba aqui agora nos 5 anos, vai começar. Aí mostra lá o catecismo da Igreja Católica, aqui da capa amarelona, entendeu? Tá aqui, ó, agora começa a vida cristã, pronto, agora desanimei, né? Mas das duas uma, ou desanima ou avança, entendeu? Quem sabe não forma um bom pregador católico, né? Dá um testemunho, e por aí vai. Compositor católico, né? Beleza? Falei. Gente, desejo a todos uma ótima semana. O áudio de segunda vai ficar um pouco atrasado, tá?
Vou postar ainda nesse domingo, então me desculpem se atrasar mais um pouquinho, mas eu vou tentar colocar tudo em ordem, tá? E você que de repente na sua região não tem, sei lá, tô falando com alguém aí do Brasilzão, não tem grupo de jovens, ué, monta. Monta. Geralmente o grupo de jovens acontece no segundo ano da perseverança, né? Então passou os 3 anos, fez a comunhão, já é participante da igreja. Já pode comungar, pode lá se confessar com o padre, certo? E aí vem o quê? A perseverança no sentido de crisma, pelo menos é isso que eu sei. Então, a partir desse momento, do primeiro ano e segundo ano do crisma, já arrebanha lá a juventude, faz no horário em que possam chegar, pode ser pela manhã ou da tarde, mas sempre tendo responsabilidades, né? E já fazer atividades, reforçando as atividades da igreja, porque às vezes ali também saem vocações religiosas, a gente não sabe, mas pode sair. Ah, de repente ele quer ser catequista já cedo. Aí então forma essa pessoa, né? Acho que agora toda diocese, arquidiocese tem uma escolinha lá para formação de catequista, alguma coisa assim. A catequese não é mais aquela coisa jogada, largada, pelo menos aqui na arquidiocese não é. Então, as pessoas frustradas queriam ser professores, não é mais, né? Então, forma essas pessoas, é tudo para ele, e é uma forma também de experiência, se não gostar, não faz mais, mas participa de outra coisa, e assim vai, né? Formar novas pessoas para a comunidade, porque senão, gente, senão, a igreja fica vazia, fica chata, não sei o quê, mas juventude dá trabalho, minha filha, tudo dá trabalho, né? Mas não custa tentar. Não precisa também entrar numas loucuras assim, meio radicalismo radical, assim, seja de direita, de esquerda. Não, sem ideologia. Formar pessoas para a comunidade. A função do grupo de jovens é um apoio para esse povo perdido mesmo, que não sabe como se comportar na igreja, como vestir, a hora que chega, o que acontece. Às vezes está lá aéreo, lá pensando no Instagram da vida, né? Então eu acredito que seja importante esse tipo de coisa. E eu já falei. O Espírito Santo ama quem é jovem. Não que ele não vai dar apoio para nós que já estamos na meia idade, né? Eu, por exemplo. Mas mas sempre ele tem um olhar extremamente atento, ele tem um olhar grande, ele gosta, um olhar grande é ótimo, né? Ele gosta, arrebanha os jovens. Não me pergunte por quê. Ama os jovens. Mas aquele jovem fornica, não sei o quê. Olha, vai depender do coração, do estado do coração da criatura. Do bebê lá, do bebezão. Mas dependendo, por mais que fornique, se o Espírito Santo se apaixonar pelo coração desse serzinho, ou da serzinha, ele vai dar um jeito de arrebanhar lá no futuro. Não se preocupe. Tá? Não julgue pelo que você não está vendo. Quer dizer, não julgue pelo que você está vendo. Julgue pelo que você não... ore em cima daquilo que você não está vendo, mas Deus está vendo. Tá? Tem jovem que tem salvação sim. Certo? Falei. Tchau pra vocês. Tudo de bom.